Suicídio infantil. Isso é possível? Infelizmente, sim. Nos últimos 10 anos, observa-se um aumento de 40% de casos de suicídio infantil e pré-adolescentes no Brasil. A boa notícia é que 90% dos casos, segundo a OMS, podem ser evitados. Antes, vamos compreender melhor algumas questões. O desenvolvimento humano passa por várias fases. Até os 7 anos, o ser humano apresenta o que chamamos de pensamento mágico, ou seja, dominado pela imaginação, pelos desejos e fantasias. Com isso, a ideia de morte é mais limitada e a incidência de ideação suicida nessa fase é bem mais difícil e mais rara. Aos 8 anos, começamos a compreender melhor nossas emoções, e é justamente a partir daí que a ideação suicida pode mostrar seus primeiros indícios. Entretanto, é importante ressaltar que as fases de desenvolvimento variam entre os indivíduos, porque cada ser humano é único. Então, é necessário estarmos sempre atentos. O que causa o suicídio infantil? Quais são os sinais? Tendemos a pensar assim: como pode uma criança pensar em suicídio? Ela não tem capacidade de conseguir isso. A maior questão aqui é que a criança muitas vezes começa a dar os primeiros sinais e o desejo de morte vai crescendo até chegar à adolescência, ou até surgir uma oportunidade. Ou pensamos assim: o que falta a essa criança? Ela tem tudo. Tem muito mais do que eu tinha na idade dela. Porém, vivemos um mundo de muito estresses e muitas exigências, e a criança não está livre disso. As muitas exigências geram muitas vezes o sentimento de frustração, porque a criança pode se sentir incapaz de não corresponder ao que se espera dela. O estresse leva à ansiedade, o que pode levar à depressão, à desesperança. É justamente a desesperança que precisa ser o maior ponto de atenção. É preciso estar atento aos sinais de que a criança considera o seu problema como indissolúvel. Não há melhor possibilidade de melhorar a sua vida. Não é frescura. A depressão infantil é uma realidade poucas vezes diagnosticada. Isso porque, na maioria das vezes, não se presta atenção aos sinais que a criança vai apresentando, por se considerar uma fase ou birra, algo passageiro ou uma forma de chamar a atenção. O pensamento suicida não está diretamente relacionado às doenças mentais, como a esquizofrenia, paranoia, entre outros. Porém, em sua maioria, apresentam sinais de depressão ou transtornos como a bipolaridade. Por isso mesmo, a genética também pode ser um fator de risco, principalmente quando se tem um histórico familiar de suicídio. Outros fatores de riscos, além dos já apresentados acima, são depressão, estresse e pressão interna. É importante citar os outros como dificuldade de interação social, bullying, abuso infantil, uso de álcool e drogas na família e o acesso a instrumentos que possam facilitar a tentativa de suicidar-se. Quero concluir lembrando que 90% dos casos podem ser evitados. O mais importante em tudo isso é estarmos atentos às falas sobre a morte ou outros sinais como tristeza prolongada, mudanças de comportamento, agressividade e irritabilidade. Em qualquer sinal, é importante conversar com a criança e observar se os sinais permanecem por um mês. Nesse caso, recomenda-se uma avaliação de um profissional.